Olá a todos. O assunto da aula de hoje é transformações gasosas. Estou começando a entrar na parte de termodinâmica. As transformações gasosas das quais eu vou falar na aula de hoje, algumas delas vocês já escutaram falar nas aulas de química, que seria a transformação isométrica, a transformação isobárica e a transformação isotérmica. Talvez vocês não tenham escutado falar na transformação adiabática, mas eu pretendo falar dessa transformação na aula de hoje para vocês também, tá? Isométrica também é chamada de isovolumétrica ou ainda de isocórica. E todas essas três aqui são leis lá em química e daqui a pouquinho eu falo o nome de cada uma dessas leis. O termo iso significa mesmo. Então, isométrico, mesma metragem, mesmo volume. Isobárico, mesma pressão. Isotérmico, mesma temperatura. E o adiabático é aquele processo em que nenhuma dessas grandezas permanecem constantes. Nós sempre falamos em força, velocidade, aceleração, deslocamento. Quando nós tratamos de gás, nós falamos de outras grandezas físicas, que é volume, pressão e temperatura. Depois eu relaciono essas grandezas com energia e com velocidade para vocês em termodinâmica. Então, falando da primeira transformação, que vocês já ouviram falar na aula de química, que é a tal da transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, conhecida como lei de Charles. Imagine vocês que eu tenho aqui um recipiente. Dentro desse recipiente, eu vou colocar gás nobre, tá? Eu vou colocar um gás idealizado, isso é, algumas características que seriam de um gás real estão sendo desprezadas nessa situação. Não que isso venha causar grandes influências para nós idealizarmos um gás, mas só para que vocês saibam, eu estou trabalhando com um gás que a gente chama de gás ideal aqui dentro. Coloquei um gás dentro do recipiente e eu tampei esse recipiente com o que nós chamamos de êmbolo, para o gás ficar preso aqui dentro. A princípio, esse êmbolo vai estar fixo, isso é, ele não pode deslizar nem para cima e nem para baixo. O que vai garantir para nós que o volume desse gás não vai mudar. Eu estou desconsiderando qualquer dilatação que o recipiente possa ter quando eu fizer uma troca de energia. Eu sei que ao fornecer calor ou ao retirar calor, o gás expande ou contrai e o recipiente também expande ou contrai, mas eu estou desprezando também a dilatação do recipiente, pois ela é muito pequena quando comparado ao fluido que eu coloquei aqui dentro, ok? Quando eu coloco um gás aqui dentro, eu sei o volume de gás que está aqui dentro, porque o volume do gás que está aqui dentro corresponde ao volume do recipiente. Se esse recipiente é um cilindro, eu vou calcular a área deste cilindro, como a base circular vezes a altura. Se fosse um recipiente cúbico, seria a base quadrada vezes a altura desse cubo. Então, eu sei calcular o volume de gás que tem aqui dentro. E esse volume inicial de gás que eu coloquei aí dentro, eu vou chamar de V1. Coloquei um termômetro dentro desse recipiente, portanto, eu consigo, através da marcação desse termômetro, saber qual é a temperatura inicial desse gás. As partículas que estão aqui dentro, todas elas têm velocidade. Elas colidem com a parede do recipiente e nessa colisão elas transferem energia. Na colisão, elas aplicam forças na parede do recipiente. E força aplicada numa determinada área, fisicamente nós chamamos isso de pressão. Então, o gás ocupa um volume, o gás tem uma temperatura e eu sei que esse gás exerce uma pressão na parede desses recipientes. Eu vou promover uma troca de energia. Então, todas as transformações que eu chamo de transformação iso, eu vou promover troca de energia. Isso é, o gás vai receber ou o gás vai perder energia, sob a forma de calor. Ou eu aqueço ou eu esfrio esse gás. Vamos supor que eu estou fornecendo energia para aquecer esse gás, estou fornecendo calor. Se eu forneço calor e não deixo esse êmbolo deslizar, uma coisa eu sei, se eu estou desprezando dilatação
Se esse êmbolo não desliza, o volume do gás permanece o mesmo. Então, o volume V1, que eu tinha antes, vai ser igual ao volume depois de eu fornecer energia, de eu aquecer. Então, não permitir que o volume mudasse. Volume 2, depois que eu fornecer energia, é igual ao volume 1, que era a quantidade de gás que eu tinha antes de fornecer energia. Quando eu aqueço, uma coisa eu sei, a temperatura aumenta. Portanto, meu gás vai ter uma nova temperatura que eu vou chamar de T2. Como eu aqueci, a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1. Se eu aqueço um gás e não deixo ele expandir, a pressão aqui dentro aumenta, porque essas partículas estão mais agitadas. Elas vão colidir mais vezes com a parede do recipiente. Portanto, elas vão aplicar mais forças, elas vão exercer mais pressão em cada um desses lados. A pressão vai aumentando. Então, eu vou ter uma pressão 2, que vai ser maior do que a minha pressão inicial. Nessa transformação, eu não deixei o recipiente expandir, portanto, o volume do gás não mudou, mas ao aquecer, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Se eu tiver um gás com uma temperatura bem alta, com uma pressão bem alta, e retirar energia, esfriar esse gás, sem promover mudança no volume do recipiente, isso é, o volume permanece o mesmo. Se eu resfrio, a temperatura abaixa e a pressão diminui. O que significa que pressão e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Estou usando a letrinha alfa para representar a proporção entre eles. Se eu aumento T, aumenta P. Se eu diminuo T, diminui P. Se eu pegar esse T que está multiplicando e passar ele para o outro lado dividindo, eu vou ficar com P sobre T proporcional a uma constante. E essa constante eu vou chamar de constante K. Então, se eu dividir P por T, isso vai ficar proporcional. Existe uma proporção entre P e T. Então, P1 sobre T1 vai acabar sendo igual a P2 sobre T2. Se eu promover uma outra variação, vai ser igual a P3 sobre T3. Então, essa proporção permanece constante. Lei de Charles. Gráficos. Eu não sei se vocês viram esses gráficos em química, mas eu preciso deles em física. Eles são muito importantes para nós. Eu vou construir 3 gráficos: volume por temperatura, pressão por temperatura e volume por pressão. O gráfico que eu vou mais trabalhar com vocês é este daqui, porque a área dele tem um significado em física. E lembre-se que em física, em um gráfico, a área pode ter algum significado, representar alguma grandeza física, ou uma inclinação de uma reta pode representar uma grandeza física. Então, eu preciso das representações, eu preciso dos gráficos para entender o que está acontecendo em cada uma dessas situações. Arrumei aqui meu celular, porque não dava para ver a tela toda, então eu estou na transformação isométrica, tá, pessoal? Primeiro gráfico de volume, não sei falar velocidade, mas é volume por temperatura. Eu sei que se a transformação é isométrica, o volume não muda. O que vai mudar é pressão e temperatura. Numa temperatura T1, o volume é V1. Numa temperatura T2, o volume é V2. Porém, V1 e V2 são iguais. Olha como fica o meu gráfico, uma reta paralela ao eixo da temperatura. Eu posso aumentar a temperatura de T1 para T2, eu posso diminuir a temperatura de T2 para T1, que o volume não altera. Então, o gráfico de volume por temperatura fica com essa característica numa transformação isométrica. Gráfico de pressão e temperatura. Pressão é proporcional à temperatura. Para uma temperatura T1, a pressão é P1. Para uma temperatura T2, a pressão é P2, o que significa que quando eu aumento a temperatura de T1 para T2, a pressão aumentou de P1 para P2. Quando eu diminuo a temperatura de T2 para T1, a pressão diminui de P2 para P1. Então, eu tenho uma reta aqui crescente que não começa do zero. Temperaturas, quando eu falo em transformações gasosas, é sempre em Kelvin. Como eu não consigo a temperatura de 0 Kelvin, o meu gráfico não começa do eixo na escala Kelvin, tá certo? Gráfico de volume e
pressão. Para uma pressão P1, o volume é V1. Para uma pressão P2, o volume é V2. Eu posso aumentar a pressão de P1 para P2 ou diminuir a pressão de P2 para P1, que o volume permanece o mesmo. V1 e V2 são iguais. A transformação é isométrica. Eu gravei aqui um pequeno vídeo de uma simulação para vocês verem, tá? Aqui é um bujão de gás, mas poderia ser uma panela de pressão, que o processo é o mesmo, né? Partículas agitadas, partículas em movimento, ocupando um determinado volume, tá? Então, elas estão nesse determinado volume com uma pressão interna e a uma determinada temperatura. Eu vejo lá, percebo a agitação dessas partículas. Eu posso aumentar a temperatura e à medida que eu aumento a temperatura, eu sei que a pressão vai aumentar também. E eu observo que as partículas começam a ficar cada vez mais agitadas. Se eu diminuo a temperatura, a pressão também diminui e eu começo a observar que essas partículas vão ficando cada vez mais lentas. Portanto, quanto menor a temperatura, menor o número de colisões com a parede do recipiente, portanto, menor a pressão. Quanto maior a temperatura, mais colisões ele tem com a parede do recipiente, portanto, se mais colisões tem com a parede do recipiente, maior é a pressão. Numa panela de pressão, se eu ficar fornecendo energia, como as dimensões da panela não diminuem, a pressão aqui dentro vai ficando cada vez maior, porque ela vai colidindo cada vez mais com as paredes, as partículas, vai aplicando cada vez uma força maior, porque ela tem mais energia cinética, e aí a gente observa que essa panela pode se romper, ela pode explodir. Então, aqui eu tenho uma transformação do tipo isométrica. Importantíssimo nas panelas de pressão ter uma válvula de escape para o gás quando ele atinge a pressão ideal. Então, quando ele fica com uma pressão muito alta, a força que ele aplica na parede do recipiente é tão grande que ele é capaz de empurrar aí um pino para cima ou as paredes da panela todinha para os lados. Outra transformação que eu vou falar para vocês, transformação isobárica. Iso mesmo, bárica, pressão. Conhecida nas aulas de química como Lei de Charles e Gay-Lussac. Tô com um gás dentro de um recipiente, coloquei o gás lá dentro, tampei com um êmbolo, agora eu vou deixar esse êmbolo solto, livre. Isso é, esse êmbolo pode deslizar para cima ou para baixo. Se esse êmbolo ficar fixo, a transformação é isovolumétrica. Como esse êmbolo aqui é móvel, ele pode ser empurrado para cima, ele pode ser pressionado para baixo, isso já me garante que a transformação não vai ser isovolumétrica. Coloquei o gás lá dentro, eu sei o volume de gás que eu coloquei, porque eu sei calcular o volume desse recipiente. Coloquei um termômetro, portanto, eu sei a temperatura inicial desse gás. Essas partículas têm agitação, aplicam forças na parede do recipiente, portanto, eu digo que elas exercem uma pressão no recipiente. Tudo que é inicial, eu estou chamando de 1. Então, volume 1, temperatura 1, pressão 1, na situação inicial. Vou fornecer energia, então imaginem que eu estou aquecendo esse recipiente. Se eu aquecer esse recipiente, primeira coisa que eu sei que vai acontecer, a temperatura vai aumentar. Estou fornecendo calor, Q é igual a mc delta T. Se eu forneço calor, a massa não está variando, o gás que está aqui dentro não está variando, então o M e o C é constante. Forneci calor, aumentou temperatura. Ao fornecer calor, a temperatura aumenta. Então, agora, eu vou ter um gás numa temperatura T2, maior do que a temperatura T1. Eu sei que essas partículas, quando elas aumentam de temperatura, elas ficam mais agitadas, elas colidem com a parede do recipiente, elas vão tentar empurrar a parede dos recipientes para fora, aqui nas laterais. A parte de baixo, eles vão tentar empurrar para baixo, e a parte de cima, essas partículas vão tentar empurrar para cima. Como isso aqui é móvel, ao colidir as partículas com a parte de cima do meu recipiente, que é um êmbolo que não está fixo, as partículas empurram esse êmbolo para cima. Como elas empurram esse êmbolo para cima, elas passam a ocupar um volume maior. Então, elas têm mais espaço para percorrer aqui dentro. Aumentei temperatura,
aumentou o volume, porque isto aqui foi empurrado para cima. Então, aumentei temperatura, aumentei o volume. Quando o volume aumentou, eu garanti que a pressão lá dentro permaneceu a mesma, tá? Se eu não deixar isso aqui subir livremente, a pressão não permanece a mesma. Então, isso aqui tem que subir livremente, empurrado pelo gás. O gás é que empurra isto aqui para cima. Se eu fizesse o processo contrário, se eu tivesse um gás ocupando aqui um volume grandão, isso é, um volume 2 na temperatura 2, eu retirasse energia. Se eu retirar energia, o que eu observo que acontece? Se eu retirar calor, a temperatura diminui. A temperatura diminuindo, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, a distância entre elas diminui, né? Ao invés de expandir, eu tenho uma contração desse gás. Esse êmbolo passa a descer. Portanto, o volume vai diminuir. Então, se eu esquento, o volume aumenta. Se eu esfrio, o volume diminui. O que eu posso dizer, então, sobre volume e temperatura? Volume é proporcional à mudança de temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Olha o símbolo de proporção aqui. Esse T que está desse lado, eu posso passar para o outro lado dividindo. E aí eu vou escrever que V1 sobre T1, passei esse para o outro lado, é igual a V2 sobre T2, que é igual a uma constante. Tirei o símbolo da proporcionalidade, porque eu estou dizendo já que V1, T1 é igual a V2, T2, e isso vai ser uma constante, tá? É proporcional a um número, conhecido como Lei de Charles e Gay-Lussac. Nossos gráficos, quais mesmos? Volume, temperatura, pressão, temperatura, volume, pressão. Para uma temperatura T1, o volume é V1. Para uma temperatura T2, o volume é V2. À medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta também. Então, quando a temperatura passa de T1 para T2, temperatura vai de T1 para T2, o volume vai de V1 para V2. Ó, meu gráfico, uma reta crescente. Não começa no zero, porque eu estou trabalhando com essa temperatura em Kelvin. E eu não consigo a temperatura de 0 Kelvin, ok? Pressão e temperatura. A temperatura vai aumentar de T1 para T2, por ser uma transformação isobárica, a pressão não muda. O meu gráfico fica, quando eu aumento temperatura ou quando eu diminuo temperatura, a pressão é sempre a mesma. Não muda de valor. Gráfico de volume por pressão. Eu estou mantendo a mesma coisa do slide anterior, tá? Pressão P1, volume V1, pressão P2, volume V2. Eu posso aumentar volume, diminuir volume, que a pressão não muda de valor. Transformação isobárica. Próxima transformação. Opa, tem aqui uma simulaçãozinha. Tinha esquecido que eu fiz um vídeo de uma simulação. Coloquei aqui nesse vídeo da simulação, deixa esse vídeo começar. Gás dentro de um recipiente. Se eu deixar o êmbolo fixo, a transformação é isovolumétrica, isso é, eu posso fornecer energia, eu só aumento a agitação das partículas, aumentando a temperatura, portanto, eu aumento a pressão, e aí, se isso não empurra para cima, isovolumétrica. Se eu deixar esse êmbolo solto, ao aumentar a temperatura, essas moléculas aumentam a sua agitação, e ao aumentar a sua agitação, elas empurram o êmbolo para cima, ok? Então, eu tenho uma expansão desse gás. O volume aumenta, daqui para cá eu tive um aumento de volume porque eu aumentei a temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais esse gás expande para garantir que a pressão fique a mesma. Então, é o gás que empurra o êmbolo para cima. Última transformação das que vocês viram em química que eu vou falar para vocês, tá? Então, a professora de química ou o professor de química falou para vocês da transformação isotérmica. Iso, mesmo, térmico, temperatura. Quando eu falei para vocês que o termo iso aparecia nas transformações, significa que eu estou promovendo troca de energia com o ambiente, mas mantendo uma dessas grandezas aqui
constantes. Então, nesse caso, eu vou manter a temperatura constante. De que maneira eu vou fazer isso? Então, a princípio, vejam que eu coloquei aqui um recipiente com um gás dentro, volume do gás, volume do recipiente, eu coloquei um volume bem grande. Tá aqui o meu termômetro para eu saber a temperatura inicial desse gás. As partículas têm movimento, estão colidindo com a parede do recipiente, aplicando forças na parede do recipiente. A relação entre força e a área de cada uma dessas superfícies é pressão. Então, o gás tem um volume, temperatura e pressão quando confinado aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou empurrar esse êmbolo que é móvel para baixo. Empurrei para baixo. Apliquei uma força sobre ele. Primeira coisa que eu observo quando eu aplico uma força empurrando esse êmbolo para baixo é que o volume diminui. A altura aqui diminuiu. Portanto, o volume ocupado pelo gás, nessa nova situação que eu empurrei ele para baixo, o novo volume é menor quando comparado ao volume inicial. Então, empurrei para baixo. Quando eu empurro isto aqui para baixo, o gás agora está ocupando um volume menor. Consequência, a pressão vai aumentar. Por que a pressão vai aumentar? Porque agora ele vai colidir mais vezes com as paredes do recipiente, aumentando a pressão. Tende a temperatura a aumentar também. Mas, como o meu sistema troca energia com o meio externo, empurro para baixo, volume diminui, pressão aumenta, a temperatura quer aumentar também. O que vai acontecer com esse meu recipiente? Vai liberar calor para o meio externo. Ele tem que liberar calor para que a temperatura permaneça a mesma. Se ele não liberar calor, essa temperatura não vai permanecer a mesma. E o processo da liberação desse calor não é linear, tá? Já vou falar dele para vocês ali no gráfico. Então, não é uma proporção linear do descarte de calor, tá? Se ao invés de empurrar isso aqui para baixo, eu puxasse esse êmbolo para cima. Então, imagine que o gás ocupasse um volume pequenininho. Vou fazer o contrário. Eu vou puxar para cima. Quando eu puxo para cima, o volume que era pequeno passa a ser um volume maior. Então, ao puxar para cima, o volume aumenta. O volume aumentando, a pressão diminui. A pressão que o gás exerce aqui dentro vai passar a ser menor. Como a pressão aqui passa a ser menor, a tendência é esse gás esfriar. A temperatura fica mais baixa. Para que a temperatura fique mais baixa, para que a temperatura permaneça constante, não fique mais baixa, ele precisa receber calor do meio externo. Então, se eu puxo isso rapidamente para cima, isso aqui fica mais frio que o ambiente. Aí ele começa a retirar energia do ambiente para que a temperatura permaneça constante. Se eu empurro isso aqui para baixo, isso esquenta, fica mais quente do que o ambiente. Então, isso começa a perder energia para o ambiente. Então, eu preciso de troca de energia para que eu tenha aqui uma igualdade na temperatura. Como ficam os gráficos? Gráfico de volume por temperatura. O gráfico do volume pela temperatura vai ficar como? Temperatura não muda, o que significa que em situação inicial e na situação final, a temperatura é a mesma. Então, para uma temperatura T1, o volume é V1. Para uma temperatura T2, o volume é V2. O meu gráfico de volume e temperatura fica uma reta paralela ao eixo do volume. Então, posso aumentar, diminuir o volume, temperatura é a mesma. Se eu tivesse trocado aqui os eixos, ele ficaria na horizontal. Gráfico de pressão e temperatura. Como a temperatura não muda, para T1 a pressão é P1, para T2 a pressão é P2, eu posso aumentar temperatura ou diminuir temperatura, que a pressão é a mesma. E a última situação, que é um gráfico de volume por pressão. O que a gente sabe daqui, ó? A gente sabe daqui que ao modificar o volume, ao diminuir o volume, a pressão aumenta. Ao aumentar o volume, a pressão diminui.
Portanto, a pressão, ela é proporcional ao inverso do volume. Isso é, quando pressão aumenta, volume diminui. Ou quando o volume diminui, pressão aumenta, tá? Inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. Para uma pressão P1, o meu volume é V1. Para uma pressão P2, o meu volume é V2. À medida que a pressão aumenta de P1 para P2, o volume diminui de V1 para V2. Ou, se eu quiser, à medida que o volume diminui de V1 para V2, a pressão está aumentando. Se o meu volume está indo de V2 para V1, ó, meu volume aumentando, a pressão está diminuindo. Ok? Então, existe uma relação entre pressão e volume. O volume está dividindo, eu levo ele para o outro lado multiplicando, eu fico com P vezes V é proporcional a 1. É proporcional a 1 vezes uma constante, para eu tirar o símbolo de proporcionalidade e colocar uma igualdade, né? P vezes V é proporcional a uma constante. P vezes V é igual a uma constante. Então, P1, V1 é igual a P2, V2, que é igual a uma constante que eu estou chamando de constante K. Com isso, eu falei das 3 transformações gasosas que vocês viram nas aulas de química. Tá faltando eu falar da transformação adiabática, que é onde tudo muda. Porém, eu vou juntar já todas essas informações das aulas de química. De que maneira? Nós vimos na transformação isométrica que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, isto é, pressão proporcional à temperatura. Isso é uma constante K. E vimos lá P1, T1 igual a P2, T2, que é igual a P3, T3. Na transformação isobárica, o que a gente viu? Que o volume era proporcional à temperatura, né? V proporcional a T. O que significava que V1 sobre T1 era igual a V2 sobre T2, que era igual a V3 sobre T3 e assim por diante. Isso é uma constante, a relação entre volume e temperatura. Na transformação isotérmica, nós vimos que pressão era proporcional ao inverso do volume, 1 sobre V. Aí eu passei o V para o outro lado e fiquei com P1, V1 igual a P2, V2, que é igual a uma constante. Essa constante é a mesma, porque é o mesmo gás. Olha, aqui eu tenho T embaixo, aqui eu tenho T embaixo, então alguma coisa em comum essas duas têm. Aqui em cima eu tenho P e V, e aqui em cima eu tenho P e V. Se eu juntar essas 3 expressões, por causa da minha igualdade da constante, eu fico com a tal da lei geral dos gases. Isto é, P1, V1, ó, P1 está em cima, V1 está em cima, P1 e V1 estão em cima, sobre T1 está embaixo, T1 está embaixo, aqui ele não está porque ele era igual ao T2, então ele cancelou, P1, V1, T1, é igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3, que é uma constante sempre. O produto entre pressão, volume, dividido por temperatura, vai ser uma constante para nós. Conhecido lá nas aulas de química como lei geral dos gases. Que constante é essa? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3, e eu sei que PV sobre T é sempre constante. Essa constante, na verdade, isso aqui é um número, né, que eu chamei de K. Esse número K depende, na verdade, do número de mols, que é a massa do gás, sobre a massa molar, em mínho sobre emão, vezes o que de fato é constante para nós, é esse R. Esse K ele é apenas um número. Esse K número é número de mols vezes R. Quanto vale esse R? Essa constante pode ser 0,082 atmosfera, litro, mol, Kelvin, ou ainda 8,31 joules por mol Kelvin, aqui eu estou no sistema internacional, que é aproximadamente igual a 1 caloria por mol Kelvin. No sistema internacional, é com essa unidade aqui que eu trabalho. Lembrando que, se PV sobre T é um número de mols vezes R, esse T que está dividindo... Me desculpem aí o barulho do meu cachorro, às vezes acontece. Então, voltando. PVT é igual ao número de mols vezes a constante. Como o T está aqui dividindo, eu passei ele para o outro lado, multiplicando. E eu fiquei com a tal da equação de Clapeyron,
que é PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes constante vezes temperatura. Esta temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá? Se eu tiver temperatura 0 Kelvin, isso significa que a pressão ou é zero ou o volume ocupado pelo gás é zero. E essas condições a gente não consegue obter. Um gás ocupando um volume zero ou um gás cuja pressão nas paredes do recipiente que ele está confinado seja zero. Essas condições a gente não consegue obter fisicamente. Para transformar temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura que está em graus Celsius e somo 273. Vem lá de conversões de escalas termométricas que a gente viu no início do ano letivo. Ok? Então, até aqui vocês devem ter visto com uma certa tranquilidade, devem ter feito exercícios sobre isso nas aulas de química. O que vocês não viram? Talvez, né? Eu não tenho certeza. Transformações adiabáticas. Aqui eu não tenho o termo iso, o que significa que todas essas minhas grandezas aqui vão variar. Porém, eu estou isolando o meu sistema, isto é, esse gás que está dentro do recipiente não troca energia com o meio externo, isto é, ele não recebe calor ou ele não libera calor. Então, imaginando a situação anterior, meu gás ocupa um volume V1, o termômetro me indica que ele está numa temperatura T1, as partículas aplicam forças na parede do recipiente, aplicam força sobre a área, portanto, tem uma pressão P1, esse gás. Eu não deixo ele trocar calor com o meio externo, porém, eu empurro esse êmbolo para baixo. Quando eu empurro esse êmbolo para baixo, o que acontece? O volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura aumenta também. Então, minhas três grandezas estão variando. Volume, porque eu empurrei para baixo, diminuí. Aumentou a pressão, consequência, aumentou a temperatura também. Se eu puxar isto aqui para cima, eu observo que o volume aumenta, a pressão diminui e a temperatura diminui também. Como fica o gráfico nesta situação onde está tudo variando? O único gráfico que eu vou desenhar, já que isso tudo está variando, é o gráfico de volume por pressão. Então, tá aqui meu gráfico, volume no eixo Y, pressão no eixo X. Eu tenho duas curvas em rosa. Essas duas curvas em rosa, nós chamamos elas de isotermas, o que significa que todos os pontos dessa curva estão na mesma temperatura. Quanto mais próximo estiver do eixo, menor a temperatura. Quanto mais afastado estiver dos eixos, maior a temperatura. Então, eu vou olhar para essas curvas aqui como se elas fossem curvas de temperatura. Se eu voltar na minha equação, a minha equação não era PV igual a nRT ou PV igual a K vezes T. Quanto maior o produto PV, maior vai ser o T. Quanto maior PV, maior T. Então, quando eu olho para o meu gráfico, aqui eu teria uma pressão P1, um volume V1. Qualquer ponto que eu pegar aqui de P e V, o produto vai dar o mesmo, porque isso aqui é uma isoterma. Então, P vezes V aqui dá sempre o mesmo resultado. P vezes V aqui em cima também dá o mesmo resultado. Porém, o resultado que eu obtenho do P vezes V aqui de cima não é o mesmo resultado que eu obtenho do P vezes V aqui embaixo, tá? Se eu pegar um P vezes V aqui, eu vou achar um valor, que com certeza é menor do que se eu pegar o P vezes V aqui de cima, ó. Tá certo? Então, aqui a temperatura T1 é menor do que a temperatura T2. Então, para ir daqui para cá, eu vou promover mudança de volume, temperatura, ao vir daqui para cá, muda a temperatura, muda o volume e muda pressão. Então, entre uma curva isoterma e outra, eu tenho aqui, ó, curvas mais acentuadas que representam a transformação adiabática. Então, aqui eu tenho uma isoterma, outra isoterma. Entre duas isotermas, eu desenho a curva
adiabática. Não existe uma equação para transformação adiabática, né? O que eu uso para transformação adiabática é a mesma equação que a gente tem aqui, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Para cada P, para cada V, eu vou ter um T diferente, ou para cada T, eu vou ter um P e um V diferente, ou ainda eu vou usar a equação geral dos gases. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Se a pressão for constante, vocês cancelam o P. Se o volume for constante, vocês cancelam o V. Se a temperatura for constante, vocês cancelam o T. Se nada for constante, vocês não cancelam nada, porque a transformação é do tipo adiabática, onde pode mudar pressão, onde pode mudar volume, onde pode mudar temperatura. Então, essas mesmas equações são válidas na transformação adiabática. Única coisa que muda, não troca calor com o meio externo, o ΔQ é zero. Né? No finalzinho de todos os slides de aula, vocês vão ter sempre um resumo que eu coloco lá no e-book, que é o resumo do que é mais importante na aula. Nessa aula é importante a gente entender os gráficos e para nós é importante também saber as equações que a gente vai trabalhar. Equação geral dos gases, equação de Clapeyron, transformação de temperatura de Celsius e Kelvin e o valor da constante do gás, ok? Com isso, eu encerro a aula de transformações gasosas e a próxima aula que eu vou falar para vocês ainda é da parte de físico-química, que é mistura gasosa. Então, até a próxima aula.